Gente, boa noite a você internauta, você que sempre segue aqui, né, as nossas lives, nossas entrevistas, sejam ela políticas, sejam ela dos talentos da cultura aqui do Vale do São Francisco e do Sertão. Muito boa noite, muito bom dia no seu horário que você está assistindo essa live, mas estamos aqui nessa sexta-feira, dia 29 de abril de 2022 e estamos aqui para receber hoje o deputado federal Gonzaga Patriota, pré-candidato também à reeleição para deputado federal. E vamos aguardá-lo aqui. Sabemos da ocupação dele, registrou a sua presença e publicizamos. Então vamos aguardar um pouco, de repente ele aparece aqui, né? Gilvan já chegou aqui para a gente começar a trocar ideias, né? Para a gente começar a avaliar o mundo político enquanto o deputado Gonzaga não... Tem muita coisa aqui para a gente trocar ideias aqui. Aí se a gente vai ter muita notícia interessante aqui que a gente está vendo aqui. Né, das críticas, começando dos pré-candidatos até o governo do estado de Pernambuco. Boa noite, Gilvan. Tudo bom? Tudo bom, Tony. Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. É o mais importante, né? Vamos aguardar o deputado federal Gonzaga Patriota. Enquanto isso, a gente vai trocando algumas ideias aqui. Gilvan, eu estou percebendo aqui, você que está chegando agora para acompanhar a nossa live, muitíssimo obrigado pela fidelização de você estar conosco. Eu peço gentilmente que você possa reproduzir, replicar, compartilhar esse nosso projeto para os grupos da família, do trabalho, de pessoas, né? Afinal das contas, agrega algo a você, né? Estamos aqui sempre trazendo personas da política, do meio social a partir de agora. E é claro que você vai tirando suas dúvidas, né? Escolhendo, vendo os detalhes, as perguntas, né? As eleições estão aí para você escolher o seu candidato ideal. Né? Nós temos aqui, enquanto o deputado não chega, o Romualdo Carvalho já deu boa noite, Gilvan, para você aí. Né? Quero mandar o meu companheiro Romualdo, mora aqui na minha rua, Romualdo, completou ano essa semana, viu? Completou ano na quarta-feira, mais uma vez, parabéns, Romualdo. Estive na casa dele, depois que terminou a live, Tony, fui lá comer um bolinho com um refrigerantezinho. Opa! Quero aqui agradecer de coração o convite. Pronto, ótimo. Um abraço então para Romualdo, Maria Coelho, digamos assim. Vamos lá, Maria dos Unidos Coelho, muitíssimo obrigado. Bolos, mãos de fadas, alguma coisa dessa natureza entrou aqui. Coruja Motos, boa noite. Olha o Robson aí, tudo bom, Robson? Coruja Motos, tá com problema na sua moto aí, procura o Coruja Motos ali próximo ao batalhão do Exército, tá entendendo? Ali próximo àquela rotatória, certo? Vamos lá. Olha, enquanto o deputado federal não chega, o Gonzaga Patriota não entra, não deu ar da graça. Lucas também, Jair, está com a gente aqui. Obrigado, Jair. Anderson, pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, está começando a colocar, né, os seus pontos de vista, intensificar as críticas ao seu concorrente, né? Pernambuco, segundo Anderson, Pernambuco é o segundo pior estado com carteira assinada. Fato. Não é isso? E Paulo Câmara, segundo ele, se preocupa com rádios de pilha. Ele fala dessa forma aí, pré-candidato ao governo do estado pelo PL. Anderson Ferreira publicou hoje em suas redes sociais um vídeo criticando o governador Paulo Câmara, né, a proibição feita aos torcedores sobre a entrada de rádios de pilha nos estádios de futebol. Né? Anderson ainda lamentou que, enquanto o governo se preocupa com este caso sem importância, Pernambuco amarga a colocação de segundo pior estado do país no emprego com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho. Olha as críticas começando aí, né, Gilvan? É verdade, Tony. A partir desse momento, nós vamos nos depararmos com várias acusações de um lado e do outro. Eu vi hoje no Pernambuco, em pauta, a rejeição de Paulo Câmara chega a 63%, e segundo o colunista que fez a matéria, isso pode afetar diretamente a eleição de Danilo Cabral. Dentro dessa contextualização, se essa rejeição for realmente confirmada, é um índice muito alto de rejeição, com certeza, dentro desse panorama apresentado pelo colunista, vai favorecer, sim, a oposição. Disso nós não temos dúvida, se essa rejeição for confirmada, não é isso?
Exatamente. Nós temos aí que o Danilo Cabral, o candidato do governador Paulo Câmara, não ultrapassa de 5 dígitos, não ultrapassa de 5 pontos, né? Chegando a estar colado ali na margem de erros, né? Que é 3, 4 pontos percentuais. Então, isso é muito preocupante, essa rejeição do Paulo Câmara. Não é um factoide, não é algo bem publicizado, mas é uma grande verdade. A rejeição dele está um pouco nas alturas e isso já está impactando na eleição. Mas ainda não estamos na pré-campanha ainda, vai mudar muita coisa aí. E lembrando, Tony, outra notícia aqui. Oi? O panorama apresentado pela rejeição, essa rejeição do Paulo Câmara, ela não é de agora. Ela não é de agora. Esse cenário não é apresentado hoje nem ontem. No início das candidaturas, das pré-candidaturas, que antes da oficialização dos candidatos, que se citava o nome dele, que se fazia algumas pesquisas, o nome dele, que era ventilado, já tinha uma rejeição muito grande. Quando começou oficialmente a pré-campanha deles, aí a coisa está se afunilando mais, o aumento da rejeição do governador, e isso vai impactar profundamente dentro do cenário pernambucano, que aí, pelo que está se apresentando, Pernambuco deve ter um novo governador de um outro partido. Esse cenário foi esse. Vamos lá. Tanto é que a coisa tem uma ligação verdadeira que o Paulo Câmara não saiu para ser governador, né? Talvez saia para ser senador, talvez saia para deputado federal, né? Estão avaliando, as pesquisas vão apontando aí. Olha, tem uma notícia aqui que foge do conteúdo político, enquanto a gente aguarda aqui o deputado Gonzaga Patriota, né? Vamos trabalhando aqui. Olha, tem uma notícia aqui muito interessante. Você que tem algum parente, algum familiar, você que está assistindo agora, Petrobras anuncia reajuste de 19% no preço de gás natural. O tal do gás GNV vai ter um reajuste de 19%. Olha, vai dar uma pesada. Vamos nessa notícia aqui? A Petrobras anunciou nessa sexta-feira um reajuste de 19% no gás natural, com impacto para consumidores que abastecem com o carro de gás natural veicular, o tal do GNV. Ou tem o combustível encanado em casa, além de indústrias que utilizam como insumo, né, o valor será praticado a partir de 1º de maio, né, de domingo agora 1º de maio. Então tem algo aí que vai pesar no bolso, né? GNV também está chegando às alturas aí, né? É algo que realmente preocupa. Outra coisa aqui, deixa eu ver aqui, tem uma matéria muito interessante. O Fachin disse aqui, bem rapidão aqui, o Fachin disse que não há poder moderador para intervir na justiça eleitoral, né? Ele está chamando aí, né? Ele está funilando mais ainda a crise institucional gerada pelo STF, digamos assim, por tomar decisões inconstitucionais, não seguir o regimento da lei, né, daquela coisa toda. Então, muita gente já está sabendo como é que está funcionando. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, disse hoje, sexta-feira, que a Justiça Eleitoral não está aberta à intervenção, né? Disse que não vai permitir que o Exército, né, tenha acesso ali à lisura do processo eleitoral. Há algo aí que eles estão aí se tremendo na base, né? Na última quarta-feira, 27, o presidente Bolsonaro defendeu a ideia de que a Corte responda às sugestões das Forças Armadas, que as Forças Armadas pediram, né? Uma lista de sugestões enorme e muita coisa ali ficou na interrogação e não responderam, né? Então, o Bolsonaro disse que a Corte responda às sugestões das Forças Armadas, com a participação de militares na apuração dos votos nas eleições. Isso aí é algo que ainda vai ainda dar pano para as mangas, como se fala no jargão popular, e vamos saber quem é que está aqui querendo entrar com uma matéria que me chamou a atenção, saiu agora à tarde, no JC Online. Me dá uma licença aqui, Gilvão, bem rapidinho. A Eliette aqui está pedindo para dar uma entrada aqui, né, para participar da live. Eu não sei se é alguma assessoria do deputado, viu? Se for, Eliette, dá um ok aqui, né? Você fala que é da assessoria do deputado Gonzaga para poder a gente colocá-la para participar ao vivo, tá certo? Enquanto isso, o Nunes conosco aqui também, deixa eu ver, a Eliette Lima enviou para participar. Eliette, vê aí, confirma se é da assessoria do deputado, tá certo?
O Solano também conosco. Maria Isabel, boa noite. Boa noite, Isabel. Tudo bom, querida? Aline Benevides, tudo bom, Aline? A voz da comunidade também, Valquírio Luiz, na mão multimídia do Leonardo. Girlane Ferreira, tudo bom, Girlane Lucas? E por aí vai, né? As pessoas estão entrando. Isa Alexandrino acabou de entrar. Boa noite a todos. Boa noite, Isa. Continue, por favor, Girlane. Viu, Tony? E os internautas que estão nos vendo, uma informação muito boa e muito importante para a gente, é que no blog JC Online, Lula garante o apoio a Danilo Cabral e complica a campanha de Marília Arraes em Pernambuco. Ou seja, Tony, ele garantiu que vai trabalhar para eleger Danilo Cabral, governador de Pernambuco. Isso deixaria Marília Arraes em situação complicadíssima, segundo a nota apresentada aqui. Eu creio, Tony, a entrevista concedida à Rádio Jornal na manhã deste dia 29, o petista Lula declarou que o apoio a Danilo Cabral é incondicional. Tanto o pré-candidato do PSB ao governo, quanto a ex-petista pré-candidata pelo Solidariedade, disputam o apoio do candidato. Mas o candidato se declarou oficialmente agora que não sobe no palanque de Marília. Ele disse assim: meu candidato é Danilo Cabral, por causa do acordo que temos com o PSB. É um acordo que fiz com Alckmin e parte do PSB. O PSB ganhou dimensão importante. Mantenho relação de respeito com Marília, mas vou trabalhar para eleger Danilo Cabral, governador de Pernambuco, garantiu o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa matéria está no JC. Como é que você, Tony, analisa essa declaração? Isso realmente deixa Marília Arraes numa condição desfavorável, já que ela faz campanha abertamente para Lula, dizendo que Lula vai subir em seu palanque, e isso agora, você crê que isso é um banho de água fria na sua campanha? Olha, na verdade, parece mais um jogo de compadre e comadre. Parece algo aí que a gente, né, fica querendo saber, que é algo mais que está entre família, digamos assim, né? A Eliette disse que o celular do deputado deu uma pane, e vamos convidar a Eliette aqui para saber se o deputado pode entrar. Vamos saber aqui e vamos lá. Vamos saber se o deputado entra aqui conosco. Vamos saber quem está conosco aqui. Saber se ela entra. Opa! Opa, Gonzaga, boa noite. Boa noite, Tony. Mil desculpas a você, Tony Luiz, a todos desse G7 Petrolina, todos os amigos. Esse Congresso Nacional do PSB que começou ontem, e eu participando dele, esse tal de decano, aí a gente fica com um monte de responsabilidades, mas eu estou com essas mil desculpas aqui totalmente à sua disposição e de todos dessa maravilhosa live. Me desculpe e pode fazer suas perguntas. Está desculpado. O Gilvan está com um problema de conexão ali, daqui a pouquinho ele lhe cumprimenta, né, e a gente já fica feliz pela sua participatividade. Conversando com o Gênero aqui para que você não esquecesse, mas é bom saber da sua pontualidade. Tanto é que você é reconhecido nacionalmente por ser o deputado mais atencioso do Brasil. Isso quem fala são seus próprios, até concorrentes. Olha, Gonzaga atende todas as ligações. Quando ele não atende, ele retorna a ligação. Então, isso, a pontualidade é uma virtude. Parabéns, desde já lhe desejo aí. Certo, Gonzaga? Suas ordens. Ô, Gonzaga, você é natural de Sertânia e você, como já falamos aqui, você é um decano da política. Gonzaga, quantos mandatos você tem como deputado federal? Federal, exatamente. Tony, eu sou muito feliz em registrar 10 mandatos e nunca ter sido antes homenageado pela minha mulher, e um dia desse ela disse: parabéns, meu filho,
você dando a posse do presidente, você agora é o decano com 10 mandatos, e eu pensei que estava elogiando, ela disse, 10 mandatos é um velhinho, para. Aí eu digo, ô minha filha, me permita mais 10, que eu quero continuar fazendo isso que Deus me ajudou a fazer até hoje na política, é exatamente o que Tony está falando. O telefone é um pebinha, mas eu atendo ligações o dia. Obrigado aí, No sertão, Gerlane, obrigado, Gerlane. A Eliette entrou. Olha, o Gilvão parece que entrou aí, Tony. Mas estamos totalmente à disposição. Muito bem. Ô, Gonzaga, com essa sua fama de uma pessoa muito boa, eu dou entrevistas, geralmente faço análises políticas, né? E as pessoas me perguntam, Gonzaga Patriota, e eu sempre faço uma análise, eu não sei se você concorda comigo. Eu digo, olha, Gonzaga Patriota, ele põe os votos dele numa poupança. E parece que rende os votos dele a cada... As pessoas acham graças porque eu faço essa comparação, e na verdade, você acha que você está bem mais fortalecido para essa campanha, e se você não for reeleito deputado federal, você vai pendurar as chuteiras, você vai se aposentar? Como é? Conta pra gente. Olha, um sonho grande, ouvintes aí dessa live, que Gonzaga Patriota teve, foi exatamente participar do mundo político, porque antes de ser deputado, eu me candidatei em 1976 a prefeito na querida cidade de Salgueiro, depois vim para Petrolina, estou em Petrolina esse tempo todo, me elegi em 82 como deputado e vim para Brasília, ajudei a fazer a Constituição. Na Constituição eu consegui, graças aos constituintes, a doutor Ulisses Guimarães, inserir na Constituição Federal aposentadorias de homens e mulheres do campo que não tinham. É a maior distribuição de renda do país. Você chega numa cidade pequena, como Afrânio, e você vê o prefeito receber R$1 milhão para tomar conta da prefeitura, e a Previdência Social paga 2 milhões sociais de aposentadoria. 2 milhões de reais de aposentadorias de homens e mulheres do campo e assim por diante. Por isso que Gonzaga Patriota tem feito, graças a Deus, esse trabalho como político, 10 mandatos praticamente sem ter apoios diretos de prefeitos, de vereadores, de grandes, entre aspas, autoridades eleitorais ou políticas. E sempre a conversa é essa, toda eleição, eu quero ver Gonzaga Patriota ganhar essa eleição. Aí quando apuram as urnas, Gonzaga Patriota ganha, porque, graças a Deus, Gonzaga Patriota tem diretamente o povo. Então, eu vou trabalhar, vou lutar, eu sei que muitos candidatos graúdos estão já como pré-candidatos para essas eleições de 2 de outubro, mas Gonzaga Patriota vai fazer tudo para continuar, porque estou muito novo, graças a Deus, e quero pelo menos, já que eu estou há 40 anos como parlamentar, pelo menos mais uns 40, aí eu me aposento, se Deus quiser. Gilvan, por gentileza, Gilvan. Gonzaguinha, seja bem-vindo, rapaz. Essa conexão da internet A gente que passa dos 50 para mexer nisso é difícil, Gonzaga. Gilvan está mais novo e mais bonito, viu, Gilvan? Eu nunca mais tinha lhe visto, mas graças a Deus foi bom. A gente tem se encontrado várias vezes aqui, Gonzaga. Parabéns, né, por você ser o decano, 10 mandatos. Gonzaga, me tira uma dúvida, existe alguém na Câmara com mais mandato que você, não? Ou você é o único com 10? Olha, Gilvan, eu estava exatamente brincando, porque nunca mais tinha lhe visto, e disse, Gilvan
tá mais novo e mais bonito, e parece que Gonzaga Patriota é mais mentiroso. Brincadeira, Gilberto. Foi um prazer muito grande em te ver. Na verdade, a Câmara dos Deputados, ela tinha até 1918 deputados com 10 mandatos. Teve o Inocêncio de Oliveira, pernambucano, Miro Teixeira, Simão Cecim, que Deus levou, lamentavelmente, e outros. Mas agora o velhinho da Câmara dos Deputados é o Gonzaga Patriota mesmo, com 10 mandatos. Ô, Gonzaga, no caso do Daniel Silveira, você votou a favor ou contra, ou parece que você se absteve a favor da prisão dele? Não houve ainda a votação de Daniel Silveira. Essa discussão é uma discussão institucional. Eu acho que você, por ser deputado, você não pode fazer o que o Daniel Silveira está fazendo, ou que muitos outros parlamentares, deputados, senadores, até vereadores têm feito. Eu acho que a gente não pode se utilizar de prerrogativas, e quando a gente colocou na Constituição Federal as prerrogativas, os direitos constitucionais de parlamentares, não foi para ninguém usufruir desses direitos em benefícios próprios, e sim em benefícios da sociedade e da nação. A gente lamenta, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, com todo respeito ao Poder Judiciário, porque eu sou advogado, fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aí em Petrolina, há mais de 40 anos, há quase 50 anos que eu sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, de Pernambuco, 7352 é o meu número. Como parlamentar, mesmo não podendo advogar praticamente em nada, mas eu continuo inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, não dá para você assistir, por exemplo, dentro do Poder Judiciário, desembargadores, juízes, ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, discutindo alguma coisa na imprensa, numa live com o Tony Luiz, com o Gilvan, não. O magistrado, ele tem sua linha. Mas agora, infelizmente, entre o que está acontecendo, dentro do que está acontecendo dessas coisas, a gente vê os magistrados ultrapassando os limites, como o próprio presidente da República. Quando a gente conseguiu colocar na Constituinte o direito daquele decreto, não é para que traga o decreto para anistiar alguém que foi condenado por coisas erradas, como o Daniel Silveira. Então, a gente fica muito triste. Mas você sabe que o Lula, no último dia do seu mandato, anistiou um criminoso, César Battisti, e você não contestou, que eu não lembro. Como é que você se posiciona sobre isso? Contestei, sim. Eu fiz contestações porque não dava para a gente aceitar aquilo que o Lula fez de anistia, aquele italiano que estava condenado, não dava para se fazer aquilo. Então, da mesma forma, porque a gente entende que esse decreto seria para trazer alguém que pudesse passar um Natal, um Réveillon com a sua família, que estava preso, ou pela idade, ou por alguma coisa. E não trazer o que Lula trouxe ao César Battisti, como também o Bolsonaro trouxe agora recentemente ao Daniel Silveira. Você acha que o comportamento do STF é correto, usurpando o Congresso Nacional, praticamente fazendo manobras jurídicas inconstitucionais para perseguir o governo federal? Tony, o que eu falei exatamente aqui, estou muito preocupado com o Poder Judiciário fazer o que está fazendo. Eu acho que um ministro de um tribunal superior, do Supremo Tribunal Federal, que poderia, em 2 ou 3 minutos, trazer uma decisão judicial para exatamente aquele momento que ele está respondendo, e não passar, às vezes, 1 hora, 2 horas, 3 horas, falando para aparecer. Eu estou preocupado também com o Poder Judiciário. Estou preocupado, muitas vezes, com as ações do Poder
executivo, através do presidente da República, conheço muito bem, foi meu colega por quase 30 anos, o Jair Bolsonaro, conheço muito bem, mas menos preocupado com ele e mais preocupado com o Poder Judiciário pelo que está fazendo. Não dá para um ministro do Supremo Tribunal Federal ficar batendo boca com o presidente da República, que foi eleito pelo povo brasileiro em 2018, e esse bate-boca, exatamente, do conselho mais alto do judiciário brasileiro com o presidente da República, está acontecendo o que está acontecendo. Estou preocupado muito com isso, porque eu acho que não deveria. A ação do Poder Judiciário deve ser exatamente institucional, constitucional e legal, e não uma ação pessoal, como a gente vê dentre alguns ministros e o presidente da República de uma forma indireta com o povo brasileiro. Nos autos, no caso. Gilvan, por favor, Gilvan. Gonzaga, o Congresso voltou antes do início do mês, ou foi no final do ano passado, o fundo eleitoral, Gonzaga. E nós fazemos a política aqui, acompanhamos como imprensa. Qual foi a posição a respeito, Gonzaga, desse fundo eleitoral que, segundo muita gente, ou seja, muitos prefeitos, muitas cidades não têm essa capacidade de fluir tanto dinheiro, é muito dinheiro na mão para se fazer campanha política, Gonzaga. Como foi a votação do PSB de Pernambuco lá? Gilvan, isso é uma vergonha, esse fundo eleitoral, como uma vergonha mais recente no Brasil, essas chamadas emendas secretas. O fundo eleitoral poderia até existir de uma forma para se fazer a organização institucional de uma eleição, e não da maneira como foi instituída e aprovada. Votei contra esse fundo eleitoral, exatamente porque Gonzaga Patriota nunca precisou de dinheiro, entre aspas, institucional para fazer suas campanhas. Talvez por isso não tenha praticamente nenhum prefeito, pouquíssimos vereadores, exatamente por isso. Votei contra, como sou totalmente contra essas emendas secretas, porque eu assisti, lamentavelmente, aqueles anões do orçamento da União, ainda nos anos, eu acho que 80, começo dos anos 90, vi depois Lava Jato, vi depois tantas coisas erradas, e agora a gente está se preparando para ver daqui uns dias deputados e senadores que recebem 30, 40, 50, 100, 200, 300 milhões de reais por ano através de emendas secretas, enquanto institucionalmente, legalmente, recebe Gonzaga Patriota 12 milhões de reais de emendas por ano. Os meus 12 milhões de reais que são publicados sabem que eu mandei a metade para a saúde no Brasil, a outra metade um pouquinho para a Prefeitura de Salgueiro, de Petrolina, de Lagoa Grande. Petrolina, mas você não é o majoritário em Petrolina, mas a gente ajuda institucionalmente com essas emendas legais também o município de Petrolina. Fundo eleitoral é uma vergonha a nível nacional e não apenas no Brasil. Fora do Brasil também, Gilvan. Ô, Gonzaga, nós temos aí o seu partido, o PSB, apoia abertamente Lula. Lula hoje cantou ao lado de Alckmin e de Paulo Câmara o hino nacionalista socialista, isto é, do comunismo. Sabendo que Lula, o passado dele, é um passado em que está escancarado aí, com vários ministros dele e de Dilma presos por corrupção, Eletrobras, Petrolão. Você acha que o pensamento, através da comunicação aberta que hoje tem no WhatsApp, Instagram, essa comunicação aberta, direta, objetiva, verdadeira, você acha que Lula tem condições de ser o novo, de voltar à presidência do Brasil, mesmo com esses desmandos, com atos de corrupção, 3 condenações, descondenado pelo manto sagrado do STF? Você acha que Lula tem possibilidade de obter vitória esse ano?
Olha, Gilvan e Tony, todos que estão assistindo essa live, com todo o respeito de todos os discursos de Lula que eu já participei, que eu já ouvi, ontem à noite, chegando lá na abertura do Congresso do Partido Socialista Brasileiro, eu vi o discurso que eu queria ouvir, não falar do que passou e falar do futuro que tem e terá o nosso país, o Brasil. Dizendo, como Lula falou, do Rio São Francisco, que pelo imperador Dom Pedro II poderia ter sua interligação com o Nordeste e que, lamentavelmente, ele iniciou essa interligação com o Canal Leste, lá de Floresta, para chegar Pernambuco, Paraíba, o Agreste, assim por diante. O Canal Norte, saindo de Cabrobó, Salgueiro, para chegar no Ceará, no Rio Grande do Norte, e aí pela frente. O próprio Lula falando que essas obras paradas, o presidente Jair Bolsonaro com 7% que faltava ser instituído nesses canais, ele terminou e a água chegou nessa região, falando exatamente do trabalho feito dos portos, que o Brasil tinha 5 mil funcionários, ficou com 40, quase 50 mil funcionários, levando esse trabalho de navios para países em grande desenvolvimento, como a própria Coreia, Itália, a China e assim por diante. Um discurso dizendo, vamos esquecer o tempo que a gente ficou fora com Michel Temer, com o próprio presidente atual, Jair Bolsonaro, e vamos pensar em fazer. Então eu acho, Tony, que o retorno que vai acontecer, e a gente sabe que tem muitos candidatos, e até candidatos mais preparados do que Jair Bolsonaro e do que o presidente Lula, mas que a eleição está praticamente empatada, essas pré-candidaturas, entre Lula e Jair Bolsonaro. Eu, Gonzaga Patriota, que conheço muito bem, respeito Jair Bolsonaro, mas que conheço muito bem, mais próximo ainda do presidente Lula, acho que o presidente Lula, ganhando as eleições, será melhor para o Brasil, porque ele, com sua experiência, com o trabalho de alguém que veio lá de baixo, como Gonzaga Patriota, de puxar cobras para os pés, de trabalhar exatamente em São Paulo durante muitos anos, naquele trabalho que precisava ser feito por uma pessoa nordestina, como ele fez. Ser deputado federal constituinte, como foi com Gonzaga Patriota, e como presidente da República por 8 anos, ele fez um trabalho que chegou ao povo brasileiro coisas que não haviam chegado até a sua chegada à presidência da República. Então, eu acho que será muito importante que, dentre esses candidatos, Lula e Jair Bolsonaro, que estão disputando na frente dos demais candidatos, com todo respeito aos demais, eu acho que entre um e o outro, Lula será melhor para o Brasil. Deputado, eu gostaria que o deputado falasse sobre a descondenação do STF pelo que houve no Brasil, Petrolão, na Eletrobras e todos os escândalos que o PT fez durante esses anos todos aí. Eu quero saber se a sociedade vai cair novamente nas graças de Lula. O senhor acha que vai cair novamente ou não? Olha, você fala exatamente dessas decisões do Poder Judiciário. Eu já falei aqui, eu acho que com todo o cuidado do Poder Judiciário em fazer o que muitas vezes faz, próprio juiz Sérgio Moro fazer o que fez, ministros dos tribunais superiores fazerem o que fizeram em muitas coisas, dentre elas determinadas condenações. Condenação do juiz lá de Santa Catarina, alguém que tem foro privilegiado, lamentavelmente que ninguém deveria ter esse foro privilegiado para se utilizar desse foro privilegiado, tribunais superiores e depois os próprios Supremo Tribunal Federal diz sim, depois diz não. Então eu acho que dentre essas condenações,
e alguém, quando é condenado porque alguma coisa errada fez, mas é uma, se me permite, esculhambação. O que a gente vê no Brasil, o tanto de processos julgados, entre aspas, sim ou não. Se julga hoje que alguém é culpado, amanhã que não teve culpa. Se julga hoje que alguém é inocente, amanhã, lamentavelmente, que ele não era inocente, é culpado. Por isso que eu gostaria, Tony, com todo respeito, lhe dizer que não vou falar se Lula e o Partido dos Trabalhadores são ou foram culpados desses julgamentos, porque eles são hoje julgados, sim, amanhã não. Ou hoje dizem que o PT não fez isso errado, e amanhã diz que fez. Então eu prefiro aguardar os resultados finais do próprio Poder Judiciário, que, lamentavelmente, está se metendo, com todo respeito, às vezes, na própria política. Um juiz, um ministro, passar 1 hora, 2 horas falando numa live do Tony Luiz ou na televisão, culpando alguém ou defendendo alguém que não deveria e não pode judicialmente fazer o que fazem. Gilvan, por favor. E isso é perigoso, viu, Gonzaga? Perigosíssimo. Gonzaga, trazendo para o campo agora de Pernambuco, a corrida ao Campo da Princesa, que você conhece muito bem, o candidato do seu partido, Danilo Cabral, as pesquisas que a gente vem acompanhando desde o início, finalzinho do ano passado, desde o início desse ano, Danilo não decola. E hoje é apresentado uma matéria aqui no Pernambuco em Pauta, diz que a rejeição do governador Paulo Câmara é de 63%, e com isso afeta diretamente a campanha de Danilo. Dentro desse contexto, se realmente essa pesquisa estiver certa com a rejeição, isso afeta diretamente o candidato do PSB? Ô Gilvan, quem está na política há quase 60 anos, como eu, que acompanha, que olha, que vê essas coisas, como hoje mesmo eu vi algumas notícias disso que você corretamente está falando, a gente diz assim, amanhã as notícias serão diferentes. Eu acredito que amanhã ou até a próxima semana deve sair essa chapa, como também devem sair outras chapas que ainda não estão completas. A chapa de Danilo vai sair o vice ou a vice, que vai ser do Partido dos Trabalhadores, o senador, que alguém já fala até que esse senador, esse candidato ao Senado deve ser o André de Paula e assim por diante. O Paulo Câmara, com todo respeito a outros governadores, foi o governador que eu acompanhei mais cuidadoso em todos os sentidos, principalmente quando se trata da parte da economia. Terminando o governo daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, 7 meses, Paulo Câmara deve deixar alguns milhões de reais ainda no cofre do Tesouro do Estado de Pernambuco para dar continuidade a determinadas obras. O próprio Danilo Cabral, que eu conheço desde menino, assessor, secretário, diretor, deputado, vereador, deputado federal, meu líder que foi, também muito preparado. Então eu acho que se sair na próxima semana, e eu estou dizendo isso aqui numa live pública que está espalhada por aí, quem sabe se alguém vai dizer, mas está vendo que Gonzaga Patriota no dia 29 de abril disse isso numa live com o Tony Luiz, com o Gilvan, tal e tal. Se sair essa chapa do Danilo Cabral com o seu vice, a sua vice, o seu candidato a senador, a senadora, daqui a 1 mês, no máximo, Danilo Cabral ultrapassa todos esses pré-candidatos que estão aí, talvez chegue a 20%, 30% e vai embora. Ele vai disputar, talvez até nem dispute um segundo turno, mas que ele será
o candidato mais votado nas eleições de 2 de outubro, porque o povo pernambucano é um povo muito politizado. A gente vê em Petrolina, cidade que eu moro há 40 e tantos anos, Gonzaga Patriota não tem prefeito, não tem vereador, não tem presidente de não sei o que, coisa e tal, e quando abrem as urnas, 20 e tantos mil votos, teve em 2018, teve 49 mil votos para prefeito de Petrolina nas eleições de 2008. Como é, de onde saem esses votos? São exatamente as pessoas independentes, politizadas, cuidadosas que votam. Então, por isso que eu acho que o Danilo Cabral, com certeza, esse candidato já indicado pela Frente Popular, ele vai sair na frente dos demais candidatos e ou ganha as eleições no primeiro turno ou vai disputá-las com grande vantagem no segundo turno. Muito bem, a leitura de... Estamos entrevistando aqui o deputado federal Gonzaga Patriota, pelo PSB, e pré-candidato, deputado e pré-candidato ao deputado federal. Gonzaga Patriota, que é natural da mesma cidade que meus pais, lá de Sertânia. A gente tem uma proximidade muito grande com a família Freire Patriota, então a gente tem uma respeitabilidade muito grande, e estamos aqui ele fazendo análise da ótica a nível nacional, seus posicionamentos. Como sempre, Gonzaga tem essa aptidão de ser cortês nas entrevistas, de responder, não se furtar a nenhuma das perguntas. Mas, Gonzaga, me fala aqui uma coisa, você participou da escolha do nome de Danilo Cabral para concorrer às eleições desse ano ou não? Não, o Tony, Gonzaga Patriota, ele não é muito procurado nem pelo meu partido, nem por outros partidos para essas coisas. Para você ter uma ideia, esse negócio de decano, deputado com mais mandatos, Gonzaga Patriota, nunca fui líder, nunca fui vice-líder, nunca fui presidente de uma comissão, participei da mesa algumas vezes porque fui de forma individual e não de forma indicada pelo partido. Gonzaga Patriota nunca foi secretário de Estado, nunca indicou um secretário. Eu fui ministro do Trânsito no governo de Itamar Franco, secretário nacional de Trânsito, ajudei a fazer o código que está aí, mas o próprio Itamar Franco que me chamou, me convidou e eu aceitei. Então, nem pelo partido que estou nele há 30 e tantos anos, que é o PSB, nem por um partido que eu participei dele por mais de 20 anos, que era o MDB. Aí diziam, Gilvan, o MDB é o partido dos comunistas, é o partido da esquerda. Naquele tempo, nos anos 60, 70, quando eu entrei, 70, quando fui candidato a prefeito com o Antônio de Duda, lá em Salgueiro, mas não fui, Tony, convidado para saber se deveria ser colocado o Danilo, nem me perguntaram, até porque não me perguntam, não me consultam essas coisas dentro do PSB, como não faziam no próprio PMDB, e Gonzaga não é muito procurado para essas coisas, não. E eu acho bom não ser. Achar bom, né, Gonzaga? Acho bom não ser. Gonzaga, o Congresso votou ontem o projeto PLN 222, que permite a redução de tributos sobre combustível. Eu não sei se você estava presente, ou você, como decano, estava participando de alguma reunião, você não estava presente. Isso foi uma vitória do povo, Gonzaga, essa redução de tributos sobre os combustíveis? Olha, a gente lamenta ver esses combustíveis duplicarem em um ano, sair de 3 e pouco para 7 e tanto, R$8, e se dizer, não, isso é o problema do dólar que subiu, isso é o problema, não sei o que. Isso não está certo. O povo brasileiro sabe que não é por aí, porque nós tivemos esses aumentos de dólares em razão de muitas outras coisas no Brasil, por muitas e muitas vezes, e isso não chegou a atingir o combustível como está atendendo. Eu já vou fazendo 22 congressos nacionais na Comissão de Transporte e Trânsito aqui em Brasília, de transportadores, porque fui ferroviário.
em desaparecer, Estamos aqui principalmente com da minha região. problema de transmissão, né? A internet não contribui bastante, Gonzaga. Por favor, então a gente fica triste em ver exatamente determinadas coisas que acontecem em aumentar. Não dá para você entender por que os juros no Brasil de empréstimos bancários chegam a 300% ao ano, ou de um crédito que ele adquire, ou do próprio cheque especial, do cartão de crédito. Se a gente tem uma inflação de 10%, como é que a gente chega a 300%? Não dá para entender. Essa votação de ontem foi importante, desse PLN 22, muito importante, mas a gente fica sem acreditar se isso vai diminuir, porque quem estava fazendo o frete de um carro-pipa aí de Petrolina para o interior, há um ano, recebendo R$600 por esse transporte, ou 0,61% desse transporte, e hoje continua a mesma coisa. Conseguimos agora, Deus sabe como, 10% de aumento, quando o combustível teve 100%. Então, Gilvan, eu acho que esse PLN é importante para chamar a atenção do próprio parlamento, do governo federal, principalmente, para olhar por que esse petróleo está recebendo esses aumentos quase que semanalmente, porque alguma coisa subiu e porque antes subia e isso não atingiu o petróleo. Está errado. Muito bem. Gonzaga Patriota fala sobre o aumento dos combustíveis, né? Uma PE que provavelmente pode beneficiar. Geralmente, quando aumenta, né, há algo para baixar o valor, não consegue baixar, não chega na ponta. Nós lembramos que nós passamos por uma pandemia, que nenhum governo antes passou por algo tão grave assim, o que causou maior turbulência, o constrangimento comercial, importações, e agora com a guerra também, isso inflacionou bastante. Tanto é que a inflação nos Estados Unidos é a maior inflação dos últimos 20 anos. A Argentina ultrapassa 50% no preço de produtos de consumos, né, alimentícios, e também até também de gasolina. Então, é um fato realmente que não é somente o Brasil, é em todo o planeta, digamos assim. Ô Gonzaga, me fala aqui uma coisa. Você tem algum tipo de hobby ou não? Qual o seu hobby? Andar de moto, é verdade? Você gosta de sair de moto aí à vontade ou não? O seu hobby é andar de moto? Oi, Ivan, cortou, não deu para... O seu hobby, qual é o seu hobby? Eu ouvi falar que você gosta de andar de moto aí, percorrer aí. É isso mesmo? Ivan, antes de falar desse hobby, eu concordo plenamente com você que não apenas a Covid-19, que foi uma coisa que atingiu o planeta. Essa Covid-19 começou lá na China e se espalhou pelo mundo, e são mais de 600 mil pessoas mortas no Brasil. A gente sabe que dentre os países que foram mais envolvidos com a Covid-19, o Brasil ficou no número 5, quer dizer, uma coisa muito pesada, muito alta, e além disso a guerra, porque, essa guerra é lá na Ucrânia. Eu conheço muito bem a Ucrânia, porque eu fui da Comissão de Relações Exteriores, fiquei 12 anos nessa comissão, e fui muito a esses países da chamada União Soviética, e Ucrânia é onde eu ficava, na Ucrânia, fiz esse relacionamento institucional com o Brasil, e a gente lamenta porque essa guerra não é apenas para matar pessoas inocentes na Ucrânia, ela é uma guerra que ela para principalmente movimentos econômicos do próprio Brasil com países dessa região, da antiga União Soviética, da própria China e assim por diante. A gente lamenta e concordo plenamente com você. São duas coisas, lamentavelmente, grandes que influenciaram muito nesses aumentos que estão acontecendo, no próprio aumento da inflação, que chegou agora a mais de 10%, depois de 20 anos, mas a gente sabe que a Covid-19 e essa guerra, ela atinge muito isso. E quando você me pergunta sobre moto, Gonzaga Patriota foi um dos poucos meninos de 16, 17 anos, e naquele tempo podia fazer,
que recebendo dinheiro da rede ferroviária, como telegrafista do trem, comprou a M4, que era a maior lambreta que tinha, depois a moto não sei o quê, chegando em Petrolina já umas 750, e nessa brincadeirinha eu tenho mais de 50 anos que ando de motocicleta. Eu fiz a Rota 66 dos Estados Unidos, são 10 mil quilômetros, a metade eu fiz em 2015, a outra metade eu fiz em 2017, inclusive a Roxana, minha esposa, foi na garupa nessa segunda vez. Fiz os Alpes da Europa, só 21 brasileiros fizeram, e eu fiz com o seu amigo Gêneri. Aí de Petrolina fizemos os Alpes da Europa também de moto, e ainda hoje, já meio velhinho, já passei dos 40, eu tenho a maior moto, que é a 1700, e quando tem um tempinho, eu saio de 4 horas da manhã de Brasília, vou até a divisa de Goiás com a Bahia, e volto 11 horas da manhã, eu estou em casa, e quando eu vou olhar o ponteirinho, já marca mais de 700 quilômetros em meio-dia de caminhada de moto. Ainda estou um velhinho, ainda meio aprumado. Muito bem. Gilvan, estamos aqui esgotando o tempo aqui. Faça a sua última pergunta para que então a gente possa também fazer a última aqui, se despedir de Gonzaga, que gentilmente, deputado federal Gonzaga Patriota do PSB. O ex-presidente Lula declarou hoje em uma rádio aqui do JC que não subirá no palanque de Marília Reis. O palanque dele é Danilo Cabral. Isso é um balde de água fria em Marília, já que ela defende tanto e faz sempre, falando aqui em várias rádios, que o candidato dela, presidente, é Lula, e que Lula subiria no palanque dela, e agora com essa é um banho de água fria nela, e isso aí dá uma ascensão na corrida de Danilo? Olha, eu acho que ele está certo, porque o Partido Socialista Brasileiro, que fez essa parceria com ele a nível nacional, que não teve direito do Partido dos Trabalhadores à federação, porque se a federação tivesse acontecido entre PSB, PT e outros pequenos partidos, Gonzaga Patriota não ia nem muito se preocupar com votos para as eleições, que estaria reeleito, e sem federação tem que trabalhar dia e noite e tentar duplicar essa votação que teve por aí. E a Marília Reis, que era do Partido dos Trabalhadores, eu acho que não houve um entendimento com o próprio Partido dos Trabalhadores, que ela poderia fazer parte dessa chapa. Eu acho que a vice que está sendo oferecida ao Partido dos Trabalhadores, até amanhã ou a próxima semana, o Partido dos Trabalhadores deve indicar essa vice. Marília Reis seria uma grande vice, porque além desse nome, a Reis, ela tem o seu próprio trabalho feito, ela disputou as eleições em Recife, quase que ganha as eleições do próprio PSB com o filho de Eduardo Campos, mas já que ela deixou o Partido dos Trabalhadores estar em outro partido, mesmo ela apoiando o presidente, a pré-candidatura do presidente Lula hoje, a candidatura amanhã, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, através do presidente Lula, deve dizer, o palanque em Pernambuco é o palanque da Frente Popular, e esse partido de Marília não está na Frente Popular, por isso que o presidente Lula deve estar no palanque da Frente Popular com Danilo e os candidatos a vice, que deve ser do PT, e o candidato ao Senado, que deve ser o André de Paula. Muito bem, estamos entrevistando o deputado federal Gonzaga Patriota, estamos aqui nos momentos finais aqui, quero agradecer aqui a Maurício Ribeiro, do programa Política em Foco, da Rádio Salgueiro FM, está conosco, é nosso amigo, nosso irmão, inclusive lá a gente já conseguiu diversas entrevistas da Rádio do Gonzaga lá, é nosso parceiro. Ô Gonzaga, faltando apenas 5 minutinhos para a gente finalizar, Gonzaga Patriota, qual o seu sucessor, qual ou sua sucessora política doravante, na família? Olha, Tony, você falou exatamente, eu não tinha ainda cumprimentado o Maurício Ribeiro, hoje eu, mesmo fugindo um pouquinho desse grande congresso que está acontecendo em Brasília, eu concedi entrevista ao Maurício Ribeiro por 2 aniversários importantes, que são o aniversário de Salgueiro, cidade que me recebeu há mais de 50 anos, que me adotou, que ainda hoje eu tenho minha residência lá,
e também o aniversário da Rádio Salgueiro FM, que o Maurício toma conta lá desse grande programa, e eu vejo você, Tony Luiz, participando desse programa lá do Maurício, é muito bom esse programa dele, mas Gonzaga Patriota não está ainda muito preocupado com o sucessor, porque eu falei aqui no início, graças a Deus estou no 10º mandato, mas eu pretendo mais 10. Então daqui a 10 mandatos pode ser que nasça mais algum menino. O próprio Lula me perguntou ontem, Gonzaguinha, ainda tem menino aí? Eu digo, quem sabe, daqui para frente eu só tenho 12, eu acho que papai tinha 20 e tantos filhos e eu vou chegar perto. Então eu vou deixar o sucessor para quando chegar mais perto, talvez daqui a mais uns 30 e pouco, 40 anos, aí eu vou escolher. Dentre esses sucessores, eu acredito que nenhum filho, nenhuma filha, e eu só tenho 12 filhos, queira, porque o próprio Gênero, que me ajuda muito nas campanhas, e os demais filhos, eles nunca declararam desejo de me substituir. Primeiro, sabendo que eu pretendo ficar ainda mais 40 anos, e segundo, parece que eles não gostam muito de exercer funções políticas eleitorais. Ô Gonzaga, qual o nome, para finalizar aqui, para fechar, qual o nome que você acha que é mais viável, né, para ser o vice de Danilo Cabral e para o Senado também? Qual o nome mais viável? Olha, nós temos discutido com esses partidos que fazem parte da Frente Popular, e o nome hoje para o Senado que está mais aceito pelos próprios partidos, e eu o conheço muito bem, porque me lembro do pai dele como presidente do Bandep, olha que eu não sou muito novo, ainda do tempo do Bandep, é o André de Paula. Eu acho que será o nosso candidato ao Senado. E vice-governador, o Partido dos Trabalhadores não indicou ninguém, mas a gente tem bons nomes no Partido dos Trabalhadores. Dentre esses nomes, a gente tem de mulheres. Eu estou caladinho, mas torcendo que o Partido dos Trabalhadores indique uma petrolinense, que é a nossa deputada, esposa de Odaci Amorim, uma mulher competente, como deputada, tem feito um trabalho maravilhoso, mas quem o Partido dos Trabalhadores indicar será bem recebido pela Frente Popular e pelo nosso partido, o PSB. Mas eu acho que, se for uma mulher, melhor, porque quando cheguei no parlamento, a gente com 600 deputados e senadores constituintes, a gente tinha aqui meia dúzia de mulheres. Hoje a gente já tem 10% de mulheres. A gente tem que ter a metade ou mais da metade de mulheres. Esse nome para vice-governador na chapa de Danilo, Marília Reis, seria o melhor nome possível, na sua opinião? Seria um grande nome, a gente sabe o trabalho da Marília, mas como ela saiu do Partido dos Trabalhadores e a vice será indicada, ou o vice será indicado pelo Partido dos Trabalhadores, a Marília, isso aí não se discute mais. Eu acho que o próprio Partido dos Trabalhadores, dentre essas pré-candidatas, porque uma candidata que já surgiu o nome dela, ela disse que não quer, vai ser candidata a deputada federal, eu acho que o nome de Dulce Amorim pode ser um grande nome e será muito bem recebido por nós socialistas. Gonzaga, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carisma e pela sua metodologia de conviver com as pessoas, com a imprensa, de ser atencioso, com essa virtude que você tem, de dar atenção. Isso é muito importante, continue assim. Muito obrigado, Gilvan, e que Deus ilumine, continue iluminando nossa caminhada, e até a nossa próxima entrevista, tá bom? O Tony Luiz, o Gilvan, o Maurício Ribeiro e todos que estão nessa live, primeira coisa, minhas desculpas por ter atrasado aí esses 5 minutos que estava exatamente correndo aqui. A outra coisa é para desligar o telefone. Qual é o meu telefone? Qual é? O Pebinha aqui. Eu, quando chego nesse tal de Zap, eu tenho um trabalho. 1000 desculpas por ter atrasado um pouquinho e muito obrigado pelas intervenções de vocês, Tony, Gilvan e todos, porque a gente fica muito feliz. E aos ouvintes, um grande abraço, fiquem todos com Deus e conto sempre com esse matutinho lá de Lagoa da Cachoeira, nossa sertânia. Um abraço. O pessoal do Sítio Campos também, que é na cidade, até a localidade do meu pai também, Sítio Campos. Um abraço, Gonzaga. Tchau. Tchau. Eu conheço o pai do teu pai. Um abraço. Um grande abraço, Gilvan. Tchau.